Sobre isso, eu vou chamar ele, que sabe de tudo, que entende de tudo, que está por dentro do nosso futebol, Sandro Ventura. Sandro, mais uma vez, obrigada por ter vindo. Imagina, bom dia. Final de semana agitado, né? Bom dia a todos. Agitado, muita bola em campo, porém nem todas rolando de forma como a gente gostaria de ver, né? O clássico foi muito abaixo, tecnicamente um jogo bem complicado, muito abaixo do que a gente esperava, mas enfim, é a alternativa do Avaí, do Figueirense também já classificaram, talvez as coisas melhorem para a sequência. Verdade. Agora, o clássico, há muito tempo eu não vi um clássico com tantas dificuldades técnicas. Daqui a pouco a gente fala mais, Sandro, porque antes disso, vamos falar da Série B? Vamos lá. Porque o Criciúma entrou em campo e a gente tem também a Chapecoense e o Avaí, que entram agora durante a semana. A Chape pega o Botafogo de São Paulo e o Avaí enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa amanhã. Tabela de classificação da Série B pra gente, pro Sandro, inclusive, analisar tudo isso. Criciúma com a vitória tá lá 53, a Chape, se vencer, entra no G4. E o Avaí ali, nesse ladinho da tabela, Sandro, o que dá para esperar nessa Série B? Será que a gente pode falar de 2 catarinenses na A ano que vem? Eu acho que é possível. Deu uma clareada após a recuperação da Chapecoense. O Criciúma também vinha de alguns jogos sem vitória, venceu. Criciúma, tecnicamente, é a melhor das equipes na minha avaliação. Chapecoense aqui pela força, o Gilmar Dalpozo, a característica. Agora o Criciúma, quando está Jonathan Robert, Diego Gonçalves, Jean Carlos, jogando bem, é muito difícil de segurar o Criciúma, é uma equipe muito forte. Vai brigar ali. Dá para torcer também para o Amazonas vencer o Novo Horizontino, porque o Amazonas quer fugir dessa condição aqui, e o Novo Horizontino está também junto no G4. A derrota do Novo Horizontino também seria interessante. Depois os jogos na sequência, né? O Avaí já fez os 3 pontos que precisava, talvez esse jogo contra o Atlético Paranaense não seja o jogo mais importante. Eu já utilizaria outra dinâmica, inclusive para o clássico, botaria uma equipe mais forte, jogaria aqui com uma equipe alternativa contra o Atlético e apostava tudo contra o Criciúma para vencer o jogo e aí fazer os 46 pontos para ficar tranquilo na competição. Tu disse para se manter, né? Sim, falar aqui... de uma classificação já está mais complicado. Não. Angélica, aqui nenhuma possibilidade de classificação. Existe uma matemática, mas muito pequena. Eu acho que faltam 21 pontos aí, o Avaí teria que fazer todos os 21 pontos ou 20 pontos. Seria muito complicado aqui, acho difícil de qualquer tipo de reação. Agora, Chapecoense e Criciúma bem na competição, né? Recuperação, mantendo a regularidade. O interesse aqui é justamente aquela questão nos jogos considerados mais fáceis, né? Não tropeçar, como ontem o Criciúma confirmou. Exatamente. A vitória contra o América, foi lá, teve dificuldades, o América chegou a empatar o jogo, mas na força e na qualidade acabou confirmando a vitória, o que encaminha também a classificação, até a briga pelo título. Hein? É verdade, faltam 7, 8 rodadas, né, Sandro, mais faltam ou menos. 7 para alguns e 8 para outros. Chapecoense, por exemplo, eu acho que tem 8, o Criciúma tem 7, 21 pontos. Então vai precisar aqui de 11 pontos. Vai dar. Então vai dar, então, vamos torcer para os nossos catarinenses. Agora vamos falar da Copa Santa Catarina. Vamos lá. O Sandro já deu uma pincelada no clássico, mas além do clássico ontem, a gente tem mais jogos nessa semana. Carlos Renault e Nação, Joinville e Blumenau nessa segunda-feira. Por quê? Porque ainda não está definidas algumas classificações para a próxima fase. Vamos colocar como é que está a classificação para a gente poder falar um pouquinho mais sobre e até ver quem que já está classificado, quem que não está na Copa Santa Catarina? Sandro, Figueirense e Marcílio Dias bateu, carimbou, já estão na próxima fase. Classificados só aguardando a definição do grupo B, que aí pega o enfrentamento do Figueirense, tem a última rodada aqui, para Chapecoense, Concórdia e Brusque. Eles ainda brigam, o Concórdia com uma situação mais difícil porque tem um saldo negativo de 7. Então, se vencer, vai a 6 pontos. A Chapecoense perdendo o jogo aqui, para o Santa Catarina, ficaria bom Não, na verdade, Chapecoense e Concórdia. Ficaria bom para o Concórdia, mas a diferença de saldo de gols é muito grande. Então fica difícil de recuperar e tirar numa vitória contra a Chapecoense. Então a gente pode dizer que o Figueirense possivelmente vai pegar ou a Chapecoense ou o Brusque. Um dos dois. E o Marcílio e Santa Catarina já definido o Santa Catarina primeiro está definido, né? Então pode jogar de sangue doce contra o Brusque. Tem que ver qual é a intenção do Santa Catarina aqui contra o Brusque. Qual é o time que vai, se já vai pensar na segunda fase, segurar um pouco. Tranquilo. Isso, poucos jogadores. Agora aqui já está mais embolado, né, Sandro? Aqui está bem embolado, né? Joinville e Carlos Renault. Aqui o confronto é muito difícil para o Joinville, pega o Blumenau. Também o Blumenau classificado, tem que ver de que forma o Joinville vai enfrentar o Blumenau. Aqui o Carlos Renault dentro de casa deve vencer o Nação, é a tendência que vence o jogo. Agora, o Blumenau com o Joinville vai definir também a situação. O Joinville precisa aqui, pelo menos, vencer o jogo seria o ideal para não ser alcançado. Se empatar aqui ainda tem possibilidade, mas aí depende do saldo de gol ali também do Carlos Renault com o Nação, o que vai acontecer nesse jogo também.
E aqui também, porque o Criciúma já está classificado, fica entre Caravaggio, Camboriú e Atlético Tubarão. Tá tudo ali agora. Justamente, esse jogo aqui é decisivo também. Por quê? Porque esse jogo, quem vencer, torce pela derrota do Caravaggio. A gente já falou sobre isso. Caravaggio joga fora contra o Criciúma, no Heriberto Wilson. É difícil esse jogo para o Caravaggio. Eu acho que passou aqui na vitória do Tubarão contra o Caravaggio, acabou botando o Caravaggio numa situação bem delicada. E quem vencer aqui, eu acho que está muito aberto, mas eu ainda vejo o Tubarão com possibilidades mais claras de vencer o jogo. Pode chegar a 8 pontos, torcendo para a derrota do Caravaggio, classifica também o vencedor desse jogo aqui. Camboriú e Atlético Tubarão, lá em Tubarão. Então a vantagem é do Tubarão. Então essa semana vai ficar tudo praticamente definido, depois de terça-feira, né, Sandro? E aí o Sandro volta para falar um pouquinho mais. Sandro, para a gente encerrar a tua participação bem rapidinho, eu queria que tu falasse um pouquinho do Vaguinho Dias nesse clássico, né? Foi o primeiro clássico do novo técnico do Figueirense, que vai ficar aí na sequência da competição. O que tu achou? Já tem a cara dele? Não tem muito? Como é que foi? Olha, Angélica, eu vou te falar que o Vaguinho Dias não é tão feio assim. Ele não é um príncipe de beleza, mas também não é um cara tão feio assim, de acordo com o time, até porque ele falou que o time seria a cara dele. Eu acho que o time foi muito mais feio do que o Vaguinho Dias. O jogo, tecnicamente, foi muito ruim. O Figueirense precisava um pouquinho mais de qualidade. O Avaí botou 3 jogadores da equipe principal ali, que não estão sendo aproveitados, que já deu uma diferença, acabou potencializando a molecada da base que jogou melhor, com esse apoio dos 3 jogadores mais experientes, né? Foi o Wrigley, voltou para o jogo, o Léo Reis e o Everton, zagueiro também. Então eu esperava o Figueirense um pouquinho mais dinâmico, com um pouco mais de qualidade, teve muitas dificuldades. O Vaguinho tem muito trabalho pela frente, principalmente que precisa contar com a recuperação de alguns jogadores que estão de fora, que vão dar qualidade a essa equipe, um pouco mais de qualidade. E a gente vai ficar acompanhando tudo isso. Sandro, obrigada Angélica. Mais uma vez. Passou a limpo? O que é isso? Que análise, minha gente. Essa semana ainda você volta para a gente falar aí sim, já finalizada a Copa Santa Catarina. Tá bom, Sandro, valeu. obrigada. Beijão a todos, obrigado. Sandro Ventura sempre aqui com a gente. E claro que para a gente encerrar o SC6